Fato rápido. O nome forense vem de um adjetivo latim que significa respeitante ao foro judicial, ou seja, aquele que ajuda os tribunais a cumprir sua difícil missão de fazer justiça. Quando se trata de crimes, o papel do psicólogo se confunde em várias áreas, e duas delas são as que vocês mais têm me perguntado, que é a psicologia forense e a psicologia criminal. As duas muitas vezes se atravessam, se confundem, mas possuem pequenas diferenças. Vamos ver um pouco de cada para entendermos as diferenças. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd, por mais incrível que pareça, também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. É importante destacar aqui logo no começo que vou resumir os conceitos. Eles são muito mais amplos do que o que eu vou falar aqui e muitas vezes essas duas áreas são tratadas como se fosse a mesma coisa. Outras vezes a psicologia forense é vista como uma psicologia mais ampla que também engloba criminal. Então, por uma questão didática aqui eu vou dividir as duas. Eu vou considerar a linha de pensamento que as duas são diferentes, mas fique sabendo que existem formas diferentes de enxergar ambas. Também existe um episódio onde eu falo com mais detalhes sobre a psicologia criminal, então se tiver mais curiosidade depois desse episódio, quiser saber um pouco mais sobre a criminal, tem esse episódio que eu vou deixar aí, beleza? Essas duas psicologias podem ser interpretadas da seguinte forma. A psicologia criminal está ligada aos porquês de um crime, seus processos mentais. Você quer responder algumas perguntas sobre aquele crime que foi cometido. A psicologia forense está ligada a um fórum, sabe? Um local onde há julgamentos, juízes, advogados. Garante que seja feita a justiça em relação à vítima e ao criminoso. Explicando um pouco melhor, na psicologia criminal, o importante é conhecer os motivos biopsicossociais que levam alguém a cometer um crime. Isso ajuda a entender as motivações, o culpado e até como prevenirmos novos crimes. A psicologia criminal, além de ajudar a explicar um crime, também tenta ressocializar os criminosos. Ela também pode ser aplicada após o crime, quando eles já estão em poder da justiça, através de um atendimento clínico, de um acompanhamento, para ver também se aquele criminoso pode ser, sim, ressocializado. De uma forma resumida, seu trabalho está mais ligado à polícia do que ao fórum. Na psicologia forense, por outro lado, é importante garantir que o processo judicial seja feito de forma justa. O psicólogo forense, ele vai entrevistar a vítima, entender os danos que ela sofreu, para entender a proporção da gravidade do crime, para saber, para que o juiz, as pessoas envolvidas no processo tenham noção daquilo que precisa ser reparado. Vai também garantir, através de laudos e pareceres, como o criminoso responde à justiça e o crime, se teve ou não, por exemplo, noção dos danos que causou. Tudo isso é importante para o processo judicial. E também deve estar pronto para ir ao fórum dar testemunho técnico sobre o caso. Tem que dar cara a tapa, tem que ir lá falar. Na prática, as duas áreas são muito parecidas, mudando mais a dinâmica de trabalho. É praticamente uma mudança de ambiente, até porque, em suas bases, são psicólogos. A psicologia forense também está mais ligada à lei, ao direito, enquanto a criminal está mais ligada ao estudo, à rua, à ação. Mas ambas podem compartilhar papéis e ferramentas e algumas vezes vão se encontrar sim. Certo, pessoal, foi só uma pílula, uma pitada do que é esses temas tão amplos, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Se ficou dúvida, quer ouvir um pouco mais, deixem nos comentários, curta, compartilhe, siga ou se inscreva, dependendo de onde você está me acompanhando. Se me acompanha pelo YouTube, conheça meu podcast. Se me acompanha pelo podcast, me conheça no YouTube. A inscrição de vocês em qualquer plataforma me ajuda demais a crescer e a divulgar psicologia, ok? Ao fim desse vídeo tem algumas recomendações. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias. No Twitter, Alceman. Narração, Ralph Ibrahim.